que é possível, né, trabalhar com psicologia na consultoria, que exemplos que eu poderia dar para vocês, né, em relação a esse tema? Veja só, quando vamos iniciar lá no processo de entrada desse trabalhador, né? Quando esse trabalhador entra na empresa, e até mesmo antes dele entrar na empresa, é importante que seja feita uma análise de perfil. E, preferencialmente, que seja uma avaliação psicológica, né? E também, em muitos casos onde há riscos, né, de trabalho, e são riscos que estão previstos lá nas NRs, né, nas normas regulamentadoras, que você faça também a avaliação psicossocial desse trabalhador. E veja, tanto a avaliação psicológica quanto a avaliação psicossocial são duas atividades que são exclusivas nossa enquanto psicólogas. E aí é que a gente começa a se diferenciar de outros profissionais. Tem muitos profissionais que atuam na área de RH, como consultores, na área de gestão de pessoas, como consultoras nas empresas, mas não necessariamente têm a formação em psicologia. E nós temos essa formação e podemos agregar e muito para as organizações com a nossa formação que é diferenciada. Aí esse trabalhador sendo aprovado, né, a gente cumprindo a resolução do Conselho Federal de Psicologia em relação a processos de seleção, de avaliação de candidatos, onde nós precisamos dar o feedback, né, informar sobre como foi o processo de avaliação psicológica, de análise, né? Isso também nos dá um diferencial. Isso é algo que eu faço sempre, né? Sempre que eu dou assessoria para algum cliente, assim, eu gosto de dizer que eu não trabalho com processos de seleção, né, de recrutamento, seleção de pessoas. Mas, às vezes, alguns clientes solicitam para mim uma assessoria em seleção de pessoas. E essa assessoria geralmente implica, né, na análise, em fazer uma análise de perfil desse candidato, e dos candidatos, que às vezes é mais de um, né, para a vaga, e também poder fazer uma análise de como que é a sinergia entre o perfil desse candidato com o perfil da equipe. Então, por meio de teste psicológico, poder verificar como que esse candidato, o perfil desse candidato vai estar se integrando, qual vai ser a sinergia com a equipe que já existe. Também é solicitado, né, e eu costumo fazer nesse processo lá, né, de início, que a gente está falando na entrada desse trabalhador, desse profissional na organização, como que a gente pode prestar serviço na consultoria. Também eu faço a análise desse candidato com a sua liderança imediata. Então, quanto que esse perfil desse candidato vai ter uma afinidade maior ou menor com essa liderança. Mas aí é importante que, assim, fazer uma ressalva, né? Nunca esses instrumentos ou esse resultado, ele pode ser isolado. A gente sempre tem que lembrar que uma ferramenta, um instrumento, ele é um meio, ele não pode ser um fim nele mesmo. Eu não posso simplesmente pego o teste psicológico, dar aquele resultado e não integro com outras informações. Não, é importante que seja um processo de análise, né, para essa fase de avaliação de candidatos, qual o candidato que vai ter mais aderência àquele cargo, àquela vaga, enfim. Então, tem muitas possibilidades na consultoria para a gente poder auxiliar as empresas. Mas aí você pode dizer assim, ué, mas as empresas não costumam ter psicólogas, né, que trabalham como business partner, como analista de RH, como mesmo, né, são registradas como psicólogas organizacionais e que podem fazer isso? Sim, tem muitas empresas que sim,
mas tem muitas empresas que não. Tem muitas empresas que não têm na sua estrutura, não é viável para ela manter uma profissional de psicologia, mesmo que seja como analista de RH, ou seja, uma BP, na sua estrutura. Não comporta. E eu tenho clientes com esse perfil. E é aí que nós podemos ajudar essas organizações, que muitas vezes elas querem um trabalho customizado, elas querem que, e os clientes, quando eles me pedem, são clientes que eu já prestei algum serviço, que eu já conheço a cultura, que eu já conheço o funcionamento da organização. Então, eles querem esse olhar diferenciado, eles querem essa proximidade maior, né, com a organização, com o funcionamento da organização, com a cultura da organização, para poder auxiliá-los nesse processo de tomada de decisão. Porque um processo de seleção é um processo de comparação para poder tomar uma decisão, né? Não necessariamente vai ser o melhor candidato que vai ser selecionado, mas aquele que tem maior aderência ao perfil, né, que está sendo solicitado, a vaga que está ali em aberto, enfim. Então, sim, eu te garanto que é possível você prestar serviço como consultora lá no início da entrada desse profissional, assessorando processos de seleção de pessoas. E veja, não necessariamente você tenha que ser uma consultoria exclusiva de seleção de pessoas, porque